Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Crossover. E hoje vamos falar de um filme que tá super hypado, o pessoal tá falando pra caramba dele. É o Bird Box, ou Caixa de Pássaros. Esse filme, que estreou há poucos dias na Netflix, é baseado em um livro que foi lançado em 2014. O livro foi escrito por Josh Malerman e o filme tem o mesmo nome que ele. A primeira vez que eu escutei o nome Caixa de Pássaros, eu achava que tinha uma relação direta com pássaros. Apesar de ter um elemento essencial dos pássaros em ajudar na trama, esse não é o carro-chefe do filme. A analogia de Caixa de Pássaros é justamente pelas pessoas terem de ficar presas, igual pássaros como quando são contrabandeados, tal. Então você não vê nada do lado de fora, você realmente tem a sensação de confinamento no filme, e essa coisa sufocante de você não poder ver nada do lado de fora e outra de respirar por frestas. Na história do filme, é basicamente um cenário pós-apocalíptico em que as pessoas são basicamente zumbis, entre aspas. No caso, zumbis, as pessoas que já foram afetadas pela coisa, né? Essas pessoas que são afetadas acabam se matando. Elas veem essa coisa e isso mexe com elas interiormente a ponto de que elas desejem morrer. O filme dá a entender que essas coisas que eles veem é algo sobrenatural, apesar de não deixar isso evidente. No final das contas, a coisa que assola a cidade, ela na verdade está no mundo inteiro. Então tudo se torna um caos, as pessoas começam a correr, a fugir, porque qualquer pessoa pode virar vítima. Então a história foca em um grupo de sobreviventes que acaba ficando confinado, e a história trabalha bastante com essa parte de confinamento, essa questão de terem medo do que está do lado de fora, e toda a atmosfera fica em cima do terror psicológico. E sim, qualquer coisa que venha de fora, mesmo pessoas, são interpretadas como uma ameaça. Então, para fazer o telespectador se sentir com o mesmo medo que os personagens, o diretor optou por não mostrar as criaturas, então meio que fica na ótica dos personagens, então você tem a mesma sensação que ele de não poder ver. Qualquer pessoa que vá na rua acaba sendo afetado pela coisa. Na verdade, se essa pessoa estiver olhando. Então, por isso que estou muito focado nessa questão de cegueira. Até que isso seja descoberto, muitas pessoas já morreram. Então, as que sobrevivem acabam ou confinadas, ou quando devem sair para procurar mantimentos, eles usam vendas. O filme é muito bem produzido, ele empolga desde o começo. Então, o tempo todo tem alguma coisa acontecendo, ele não enrola. O filme trabalha com o passado e com o presente, então ele fica intercalando. Isso ajuda, de certa forma, a avançar a trama. Coisas que até então nós não sabíamos e mostra no passado, né? Então o personagem no presente já sabe e a gente fica meio perdido. E quando vai pro passado, isso explica, justifica as atitudes do presente. Então vai se desenrolando e se explicando. O único defeito, que é o que eu vou deixar como recomendação para você não atrapalhar a sua experiência, é que é um chute na cara logo no começo do filme, porque ele dá um mega spoiler. Então a personagem está fazendo alguma coisa e essa alguma coisa já mostra ao longo do filme o que vai acontecer. Então, como você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que descartar até chegar àquele ponto. E isso quebra um pouco da expectativa e um pouco da experiência no final das contas. Então, já que você vai ver na Netflix, para você não perder esse feeling, até porque ele se repete de uma forma ligeira lá na frente e você pular essa introdução não vai fazer muita diferença. Apesar de mostrar a atmosfera do que vem pela frente. Não se preocupe, o filme é legal, é bacana, mas se quiserem, se você não quer ter esse spoiler logo na cara vomitado, pulem para o minuto 3:40. O minuto 3:40 ele começa no passado, tanto que eu ia falar, se eu não me engano, 5 anos atrás, antes de acontecer tudo aquilo que está acontecendo. Muitas pessoas compararam esse filme com Um Lugar Silencioso, né, que é um outro filme que aparentemente tem um pouco de ligação com este. Até que as pessoas estão mais ou menos certas, porque um lugar silencioso, o próprio nome fala, silencioso, as pessoas não podem fazer barulho, então involuntariamente elas precisam abrir mão do sentido da audição, entre aspas, porque na verdade eles não podem fazer barulho porque criaturas super sensíveis conseguem perceber isso a muitos metros de distância e elas estão em toda parte, partem para cima da pessoa que fez barulho matando ela. E também é um cenário pós-apocalíptico, porque qualquer pessoa no mundo que fizer barulho vai ser atacado, então os personagens de Um Lugar Silencioso precisam se adaptar. Eu acredito que a questão de não poder fazer barulho seja mais tranquila. O filme trabalha muito bem com isso. É bem legal, o filme deu uma conferida. Já a Caixa de Pássaros, ficar sem a visão, eu acho que é muito complicado, porque você não enxerga.
Então é difícil de você tentar fugir também. No caso de Um Lugar Silencioso, você ainda pode ver. Então com a visão você ainda consegue prevenir de fazer algum barulho. Nem todos os personagens são bem trabalhados a ponto de a gente pegar total empatia com eles, mas mesmo com pouco tempo de tela você consegue sentir o perfil de cada um. E como a maioria tá meio aterrorizada, você acaba se importando de certa forma com eles. E o legal é que o filme, ele brinca com a sua cabeça. O recurso visual, ele é muito bem empregado. Na verdade, o diretor arranca isso de você quando mais precisa. Então tá lá mostrando a rua quando dá pra mostrar, e quando a pessoa está aterrorizada ele não mostra. A sensação que o personagem está sentindo, você também acaba sentindo. Personagens que você acha que é uma coisa, no final das contas é outra, e isso tudo vai sendo revelado aos poucos. Então o tempo todo tem alguma coisinha sendo demonstrada e revelada. E isso faz com que o filme sempre esteja avançando. Apesar de no meio de todo o filme tem uma parte que é mais uma barriga, que é um pouco mais lento, só que é um momento em que tá tudo mais assentado, já tá meio que estipulado a história, só que naquele momento também você já está imerso. Então você tá preso a ponto de não precisar abandonar o filme, então você vai continuar, né? E até porque dura pouco tempo essa parte mais tranquila. Já que compararam Um Lugar Silencioso com Bird Box, eu ainda colocaria Um Lugar Silencioso à frente, porque ele usa o recurso das criaturas a seu favor. Elas dão medo, e essa questão de não poder fazer barulho realmente é terrível, porque às vezes o barulho é feito e você não sabe se aquilo foi escutado ou não. O mínimo barulho pode ser escutado. É um terror que te corrói por dentro. E não fica simplesmente às cegas. Você realmente vê as criaturas, é palpável. E a solução do filme também é muito bem feita. Isso que eu falei de Um Lugar Silencioso. Em contrapartida, Bird Box, ele fica pouquinha coisa atrás, simplesmente porque ele trabalha com o invisível. Então se fosse colocar em nota, eu daria 9,5 para Um Lugar Silencioso e a nota 8 para Bird Box. Eu vi algumas pessoas falando que odiaram esse filme porque isso, porque aquilo. Sei lá, tem duas hipóteses porque essas pessoas odiaram. Ou porque elas leram o livro e acharam que não é tão fiel, porque algumas mortes são diferentes. Apesar de eu não ter lido, eu vi algumas resenhas. O filme, ele interlaça em alguns momentos. Algumas soluções ele faz de uma forma diferente, mas é brilhante também. O filme não fica muito atrás. Mas eu sei, é um pouco brechante você ver a história do livro perfeita. Inclusive, alguns pontos no livro dizem que são mais pesados, né? Inclusive o final, não que seja pesado de ser sangrento e tal, mas as decisões que são feitas, justificar com uma coisa voluntária e involuntária faz muita diferença no final. É que eu não quero dar spoiler, mas a não ser que você procure resenhas, então você vai ver que o final é um pouquinho mais carregado, mas nada é questão de gore ou ser sangrento e tal. É mais uma revelação, você fala, nossa, realmente é radical fazer isso. Outro possível motivo de algumas pessoas que não gostaram talvez seja a expectativa. Se você for com a expectativa muito alta, porque tem muita gente falando, nossa, meu Deus, porque é incrível esse filme, é um filme muito bacana, mas não é de explodir a cabeça. Então vai com o seu hype, vai com sua expectativa normal, sem esperar grandes coisas, que você achar até legal, e em alguns momentos você vai se sentir até sufocado, porque é bem legal e tem criança, sabe? É complicado lidar com crianças em um filme assim de terror, em que não se pode fazer barulho, ou que não se pode ver. É o ponto frágil dos personagens adultos, né? Não tenho muito o que falar da Sandra Bullock. Ela transmite um personagem que realmente é preocupado e você sente atenção com ela, o modo dela proteger as crianças. Como personagem principal, logicamente, ela é a mais trabalhada e ela, com o talento que tem, consegue realmente transmitir todo o medo da personagem. Simplesmente é palpável o medo que ela passa. Então, como eu já falei, dou uma nota 8 para esse filme. É bem bacana, dê uma olhada na Netflix, vocês vão gostar. Mas, como eu já falei, se quiser pular o spoiler do começo, no minuto 3:40, pulem, porque senão vai perder um pouquinho na surpresa final. Então, porque assim, são vários personagens, e o começo do filme já mostra basicamente quem vai estar. Tá valendo a pena sim. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e até a próxima. Falou! Uma coisa que me incomodou, que também não é explicada, é que as pessoas não podem ir às ruas. Elas não podem estar a céu aberto e por conta disso vão ver coisas que não deveriam ver e essa coisa vai afetar ela. Só que dá a entender que é algo sobrenatural, algo, sei lá, espiritual, demônios, coisas de outra dimensão talvez. Por que a céu aberto afeta e por que dentro de lugares fechados não afeta? Isso não é explicado. Da mesma forma que a origem da coisa não é explicada, mas não faz você ficar desinteressado pelo filme. Apesar de eu ouvir pessoas falando que o livro, isso é muito mais oculto, então você fica realmente cego, sem saber o que está causando aquilo. Simplesmente as pessoas morrem. Já no filme você já sente mais o que é.